Aleluia, glória a Deus. Muito bom louvar o Senhor, adorar o Senhor. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui com essa oportunidade de poder falar da palavra do Senhor, poder falar do amor dele por nós. E estou muito feliz mesmo por esta oportunidade. Irmãos, a palavra que o Senhor pôs no meu coração para estar ministrando nessa noite está em Lucas, capítulo número 7, do versículo 36 ao versículo 50. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, pode abrir, pode estar acompanhando. Eu vou estar lendo aqui. Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que nesse momento você feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, aqui estou, Pai, e agradeço por esta oportunidade, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei, meu Pai, que essas pessoas, meu Pai, que estão me assistindo, estão necessitadas, Pai, de ouvir a Tua voz, Senhor. Eu não sei o que elas estão enfrentando, Pai, os problemas, as dificuldades, meu Pai. Eu não sei em qual área que é, Pai, mas o Senhor sabe, conhece muito bem, Pai. E eu peço, Senhor Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, meu Pai. Eu não sou nada, meu Pai. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, Pai, a não ser um coração, Pai. Mas eu estou aqui, Pai, para dar o meu melhor, Pai. Senhor, que a minha vida, meu Pai, possa ser usado como um canal nessa noite, meu Pai. E que quem está assistindo possa ser tocado pela Tua presença, meu Pai. Possa ser impactado pela Tua glória, meu Pai. Possa ser transformado, meu Pai. Senhor, que o Senhor toque em todas as áreas das pessoas que estão nos assistindo neste momento, Pai. Eu peço que o Senhor envie anjos, meu Pai, ministradores da Tua palavra ao lado de cada um, meu Pai. Senhor, que tudo o que for falado, meu Pai, possa ser guardado no coração, meu Pai. Que o Senhor acampe os Teus anjos na casa desta pessoa, meu Pai. Que nenhuma distração, meu Pai, venha roubar, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor toque, meu Pai, nessas vidas neste momento. Envie os Teus anjos, meu Pai. Fala com cada uma, meu Pai, no profundo e oculto que só o Senhor conhece, meu Pai. E eu te agradeço, meu Pai, por todas as coisas, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por esta live, meu Pai. Eu te agradeço por esta oportunidade, meu Pai. Fique conosco, meu Pai. É o que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmão, só vou beber água aqui um minutinho. Glória a Deus. Bom, irmãos, para que possamos entender essa história, esta passagem aqui nos cita 3 personagens aqui. O principal deles é Jesus Cristo. Cita também o Simão, o fariseu, e cita a pecadora. Na passagem, não diz quem estava à mesa naquela reunião, não diz se os discípulos estavam, não nos diz quem estavam. Sabemos que Jesus estava, que o fariseu estava e a pecadora, como diz na passagem. A história se inicia com um convite. Simão, o fariseu, ele sabia da fama de Jesus, que Jesus por onde passava operava milagres. Sabia que o que Jesus fazia, o que muitos diziam que Jesus fazia, que ele curava enfermos, que ele libertava, que através dele chegava a salvação. E Simão era um fariseu. Os fariseus naquela época não eram apenas pessoas simples, pessoas comuns. Eles eram doutores da lei, eles eram estudados, eles eram homens importantes. Porém, os fariseus, eles não viviam aquilo que ele falava, não vivia conforme o que ele dizia. As atitudes deles não eram o que ele vivia. E os fariseus, eles eram uns dos principais perseguidores do ministério de Jesus Cristo. Todos nós sabemos. E Simão, o fariseu, não era diferente, também estava nesse grupo. E sabendo de tudo que Jesus já estava fazendo, já operava milagres, ele convidou Jesus para ir à casa dele. E Jesus conhece todo o coração, todo o pensamento. Ele sabe do que passa em mim, do que passa dentro de você. Ele sabia do que se passava dentro do coração de Simão, mas mesmo assim ele foi. Simão, nesse convite, não foi apenas para agradar Jesus, não foi um convite para recepcioná-lo, para agradecê-lo, para magnificá-lo, mas foi um convite para testar Jesus, para ver realmente se Jesus era tudo isso o que falavam. E assim foi. Simão convidou e Jesus, atendendo ao convite, foi. Para entendermos melhor a história, eu anotei aqui, irmãos. Quando alguém era convidado naquela época a uma reunião, a um jantar, ele não era qualquer jantar. Essas reuniões eram reuniões abertas nas casas. As portas ficavam abertas e as pessoas que passavam pelas ruas podiam ver a reunião, podiam até chegar perto, só não podiam sentar à mesa, apenas os convidados. E quando alguém era convidado naquela época para uma reunião, havia alguns atos litúrgicos que eles faziam como um sinal de boa hospitalidade. O primeiro deles era, como Jesus era o convidado, a primeira coisa que se fazia era lavar os pés daquele convidado. Por que lavar os pés daquele convidado? Porque a região palestina, na época, era muito cheia de areia, muito cheia de terra, e não tinha veículos, e as pessoas andavam muito a pé, e de sandálias nos pés, né? Então, os pés sujavam muito. E quando a pessoa chegava, eles pediam para um servo lavar os pés do convidado. Em seguida, depois deste ato, a pessoa que fez o convite, ela dava um beijo na testa, simbolizando boas-vindas. E o terceiro e último passo que eles faziam na época é ungir a pessoa, passava azeite na cabeça. E Simão não fez nada disso, irmãos. Ele apenas chamou Jesus para ir naquela casa, para testá-lo, para ver se realmente quem ele era, né? Então agora eu vou chegar ao ponto que o Espírito Santo falou ao meu coração.
Eu vou ler o versículo aqui de novo, se os irmãos quiserem acompanhar. Diz assim o versículo 37: Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Essa mulher, assim como Simão, também ouviu falar de Jesus e sabia que ele fazia milagres. Sabia que onde ele chegava havia mudança de história. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você que está me assistindo: Jesus, ele é um Deus de milagres. Aonde ele chega, há transformação. Aonde ele chega, as coisas mudam. Talvez na sua casa, meu irmão, você não esteja vivendo nos melhores dias. Talvez você está desempregado. Talvez a sua família está passando necessidade. Mas a primeira coisa que eu falo para você é convidar esse Jesus para entrar na tua casa. Mas não apenas com um convite para que ele possa lhe dar algo, mas porque ele é todo poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. E essa mulher ficou sabendo, e assim ficou sabendo da fama de Jesus, e ela foi à casa de Simão. Versículo 38 diz assim: E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas, e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Aqui, irmãos, para que possamos entender quem é essa mulher, em algumas passagens vai nos dizer que ela era uma mulher de má fama. Eu pesquisei e muitos estudiosos dizem que provavelmente essa mulher aqui era uma prostituta. E ela mesmo assim, cheia de pecados, cheia de mazelas, ela foi aos pés do Senhor, chorando. Ela não se importou. Ela não se importou se quem estava na mesa eram homens grandes, homens importantes, e o que iriam falar dela. Mas ela foi, ela se entregou com tudo que ela tinha. E o que eu tiro de lição aqui para mim neste momento é que, independente da circunstância que você está vivendo hoje, meu irmão, meu amado, se entregue ao Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração. É isso que Ele quer de nós. Ele quer um coração verdadeiro. Ele quer um coração que o busca ansiosamente. E essa mulher aqui, ela foi por detrás dos pés de Jesus, chorando. Ela chorava. E as lágrimas que molhavam os pés do Senhor, ela enxugava com os cabelos. Olha que coisa maravilhosa. Isso daqui, irmãos, é um ato total de rendição e adoração ao Senhor. A primeira lição que eu tiro aqui é que Jesus Cristo era a prioridade daquela mulher. Ela não se importou o que iriam pensar dela, ela se importou com o que Cristo iria pensar dela. E com nós não pode ser diferente. Nós não temos que nos importar com o que vão pensar de nós, mas nós temos que cumprir aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. Talvez o que o Senhor pôs no teu coração seja impossível aos teus olhos. Talvez Ele falou que Ele vai levantar a tua vida, que Ele vai exaltar a tua vida, e neste momento você só esteja vendo tempestade. Talvez Ele falou que vai usar a sua vida de uma forma poderosa, e você talvez fala: eu não sou capaz, eu não consigo nem ler a Bíblia, eu não consigo entender. Mas saiba que o Deus que prometeu é o Deus que capacita. E Ele quer com que o nosso coração esteja voltado nele. Ele quer com que a prioridade na nossa vida seja Ele. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é proibido a gente buscar as coisas terrenas, não é proibido a gente querer prosperar, pelo contrário, isso é muito bom, mas desde que o nosso coração, a nossa prioridade seja Ele, desde que o nosso coração esteja primeiramente voltado no reino do céu, porque a palavra diz que aquele que busca o reino, ele acrescenta as demais coisas, ele vai colocando na sua vida, ele vai encaixando as coisas na sua vida, e você sem ver, você vai se transformando, você vai chegando em lugares que você nunca imaginou chegar,
Você vai chegando, conquistando o espaço que você nunca imaginou conquistar, mas porque o seu coração está focado nele. Aquela mulher estava focada no Senhor, ela não se importou com mais nada, ela não se importou se ia julgar ela, não se importou com o passado dela, que muitos podiam ter um preconceito, podiam injuriar ela. Ela não, ela foi aos pés do Senhor, ela se entregou, e o Senhor quer que você se entregue totalmente a Ele. E assim como eu, essa palavra primeiro falou muito comigo, porque muitas das vezes nós nos preocupamos, Senhor, estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos onde está havendo muito desemprego, e você se preocupa se você vai ficar desempregado, mas saiba que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no Senhor, está dando errado, mas confia no Senhor, mesmo que pareça que não vai mudar nada, continue se entregando ao Senhor, se entrega, até que não haja mais nada dentro de você que possa o impedir de chegar até Ele. Além da prioridade que eu vejo, que é Jesus aqui, quando essa mulher se entrega, a entrega total dela, há uma adoração verdadeira dentro do coração dela. Eu acredito dentro de mim que essa mulher, ela não foi até aquela casa de Simão, para que Jesus a transformasse a vida dela. Ele podia sim, mas ela foi para adorar o Senhor. E isso eu reparei neste versículo aqui, diz assim, preste atenção comigo. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, primeiro ela chorou, regava com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e depois ela beijava os pés, e por último, ela ungia com unguento. Pesquisando no Google, meus irmãos, eu fui ver que esse unguento era muito valioso na época, muito valioso, correspondente a quase 1 ano de trabalho. Para que os irmãos tenham uma ideia, era muito valioso. E para você ver que a adoração dela foi verdadeira, foi de coração, primeiro ela entregou o que ela tinha, o que estava dentro dela, não o que estava para fora. Primeiro ela chorou, ela enxugou com os cabelos, e ela beijou os pés. E por último, ela derramou um unguento que valia dinheiro. O que eu aprendo aqui, irmãos, que o Senhor, Ele quer o que está aqui dentro. Primeiramente o que está aqui dentro, Ele quer o teu coração, Ele quer o teu ser, Ele quer você adorando em espírito e em verdade. E depois, por último, ela ungiu com um unguento que valia valor financeiro, mas primeiro era tudo que estava aqui dentro dela, era essência, e isso que o Senhor quer de nós, Ele quer a nossa essência, Ele quer nós adorando a Ele, Ele quer que o nosso foco seja Ele, porque, como eu disse, as demais coisas Ele vem acrescentando na nossa vida. As demais coisas Ele vai acrescentando, mesmo que pareça impossível, Ele vai fazendo milagre, Ele vai abrindo a porta onde não existe, Ele vai curando, Ele vai sarando a sua alma de feridas. Esse é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele quer que você se entregue por inteiro, Ele quer que você entregue a sua alma, o seu ser, o seu espírito, a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo no controle dEle. Como nós louvamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele quer com que a nossa alegria esteja nele, que a nossa força esteja nele. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Diz a palavra do Senhor em João, capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. E neste momento, irmão, eu fiz uma reflexão dentro de mim. O que tem motivado o meu coração? Faça essa reflexão dentro de você. O que tem motivado o teu coração? Será que muitas das vezes nós chegamos ao Senhor Jesus apenas porque queremos que Ele nos dê algo em troca? Porque queremos que Ele nos abençoe, que Ele nos prospere? Como eu disse, Ele é o Deus dono do ouro e da prata, e Ele faz milagres acontecerem. Mas o que tem motivado o teu coração? Será que nós só buscamos a Ele quando nos interessa? Nesse tempo de pandemia, eu parei para pensar muitas coisas dentro da nossa casa. Muitas das vezes o nosso coração só pensa na gente,
só pensa nas nossas coisas, nas nossas contas. Mas o Senhor, Ele quer um coração adorador, um coração que busca Ele sobre todas as coisas. E quando passamos a buscar Ele sobre todas as coisas, Ele começa a fazer milagre e milagre na nossa vida, para que todos vejam o quão grande que Ele é. E não é diferente na sua vida, meu irmão. Ele quer fazer milagre sim na sua vida. Ele quer operar o sobrenatural, mas Ele quer que o nosso coração esteja focado nele. Gostaria aqui, meu irmão, de aproveitar a oportunidade para contar 2 testemunhos. Vou contar um primeiro, estes mais ou menos um mês e pouco atrás, acho que foi uma segunda-feira, a minha irmã mandou mensagem no meu celular dizendo que o meu pai estava ruim, que ele não estava bem, que ele não estava comendo, e que ele não estava bem. A mensagem que ela me mandou. Naquele momento, eu respondi ela, né? E eu fiquei quieto no meu canto. E eu estava em casa. Aí veio no meu coração que meu pai estava com Covid. Isso foi numa segunda. Na quinta-feira eu estava trabalhando. E por volta de 6 horas, 5 e pouco da tarde, quase a hora de eu ir embora. Eu ia até tocar no dia, eu até mandei mensagem para o Renato, falando para a Cris, para o Renato, que eu não poderia vir. Minhas irmãs ligaram para mim, levar meu pai para o hospital, que ele estava muito mal. Aí eu fui. Fui de máscara, fui de luva, álcool em gel. Fui de tudo que os irmãos pensam protegido. Mas com muito medo. Com muito medo. E dentro de mim eu orava, falava, Senhor, não permita, Pai, que eu pegue isso também, Pai. Na realidade, a gente não sabia que o meu pai estava com o Covid, mas dentro do meu coração eu já sentia. E eu falava, Senhor, não permita que eu pegue. Não permita, me proteja, eu tenho esposa. Eu moro no fundo da casa da minha sogra. E eu não queria passar para eles também. Mas eu fui. E orei para o Senhor me proteger. E chegamos lá, os médicos já levaram meu pai, fez os exames, e o resultado saiu dia depois. Realmente, meu pai estava com Covid. E quando eu vi meu pai, irmãos, confesso que o meu coração se atemorizou. Tive muito medo, porque eu vi ele sem ar, deitado, fazia dias que não comia, ele tinha emagrecido muito em questão de poucos dias. E na hora que eu vi ele, eu falei, meu Deus, porque quem me conhece sabe que eu perdi minha mãe com 18 anos. E naquele momento eu já comecei a clamar, falei, Senhor, protege a vida do meu pai, Senhor, cura ele, Pai, Tu és o Deus do impossível. Eu comecei a clamar a Deus. Comecei a clamar, mas confesso que o meu coração se atemorizou. Confesso que eu fiquei com muito medo de perdê-lo, porque meu pai tem 60 anos de idade, tem diabetes, e o médico lá, ainda quando fez os exames, descobriu que ele tinha um pouco de arritmia cardíaca. Eu falei, meu Deus. Mas passou-se os dias, meu pai foi tomando os remédios, a igreja foi orando, e para a glória e honra do Senhor, o meu pai já está bem, já voltou a trabalhar, e para a glória e honra do Senhor, eu não peguei nenhum vestígio. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque eu vivi isso, e eu sei que Deus é poderoso. Talvez você na sua casa esteja passando por isso. Talvez dentro da sua família alguém contraiu isso. Está muito mal. Mas saiba que Deus, Ele tem poder para curar. Porque Ele vai além da medicina. Ele é o médico dos médicos. Nós sabemos que Deus é o Todo-Poderoso. E Ele pode sim tocar. Ele pode sim fazer o impossível. E eu vivi isso, irmãos. E meu pai foi tomando os remédios, foi melhorando. Mas o mais incrível de tudo isso, que nem eu estava comentando, eu tive que ajudar meu pai a levantar, eu toquei no corpo dele, e para a glória e honra do Senhor eu não peguei, porque o sangue de Jesus estava me protegendo naquele momento. Saiba, meu irmão, talvez exista um propósito na sua vida, e muitas coisas já tentaram barrar esse propósito,
Muitas coisas já tentaram impedir você de conquistar esse propósito. Mas sabe por que não impediu? Porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir a palavra. Aleluia, Pai. O Senhor é o único que pode trazer esperança para nós. Como aquela mulher que se rendeu aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que talvez ali, pela vida que ela levava, onde todos a julgavam, talvez não existia mais esperança para ela, até o ponto que ela entrou em contato com Jesus Cristo, e isso mudou a história dela. Jesus quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer fazer sim o sobrenatural na tua casa, na tua família, no teu lar. Um versículo, irmãos, que sempre me marcou muito, está em Isaías capítulo 49, que diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão agravadas, eis que as mãos do Senhor, irmãos, eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder nos ouvir, e as suas mãos fechadas para que não possa nos abençoar. Isaías 49 diz assim: ainda que uma mãe esquecesse de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor não esqueceu de ti. Ele está te vendo no teu deserto, Ele está te vendo no teu vale. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos capítulo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Saiba que você não está só. Talvez você esteja passando por um vale, enfrentando dificuldade, mas eis que o Senhor está passando de mão dada com você neste vale, nessa dificuldade, nessa prova, nessa escassez. Saiba que o Senhor não te abandonou e não te esqueceu. E eu comecei também, irmãos, a me lembrar da história de Davi. Davi, para ele se tornar um rei, ele teve que passar por processos, ele teve que passar por lutas, por adversidades, para que o cumprimento da promessa de Deus na vida dele se concretizasse. Primeiro ele enfrentou um urso, depois ele enfrentou um leão, depois ele enfrentou um gigante, e depois do gigante ainda ele foi perseguido por Saul, o rei, que ele lutava no exército, que ele honrava o rei Saul. Sabe o que o Senhor falou no meu coração, irmãos? É que muitas das vezes nós vamos passando por fases em nossas vidas, como um videogame. Começa numa fase, vem uma dificuldade, a gente passa, evolui, vem outra dificuldade, a gente passa, evolui, mas muitas das vezes essas fases, essas lutas, essas dificuldades é para que o cumprimento da promessa de Deus se concretize na nossa vida. Porque talvez se Davi não tivesse passado por tudo isso, ele não teria estrutura para se tornado um rei, um grande rei. Saiba que a promessa do Senhor é grande sobre a tua vida, e quanto maior a promessa, vai ter sim gigantes, vai ter sim lutas, mas no momento em que você vai passando um a um, e o Senhor vai te honrando, o sobrenatural do Senhor vai acontecendo, para que aquela promessa que o Senhor te fez venha se concretizar. Continuando aqui, irmãos, vou ler mais um pedaço. Depois que a mulher chorou, regou os pés do Senhor com os seus cabelos, beijou e o ungiu, diz assim a palavra do Senhor, versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que convidara Simão disse consigo mesmo: se este fora profeta, ele saberia que esta mulher que tocou é uma pecadora. Veja, meu irmão, que neste momento Simão, ele está tendo uma ideia dentro dele. Veja só, o fariseu que convidara disse consigo, ele não falou para ninguém ouvir, ele falou dentro dele, ele pensou dentro dele. Sabe, às vezes quando a gente pensa dentro da gente,
E assim ele pensou. Ele pensou que se Jesus fosse profeta, ele saberia que aquela mulher era uma pecadora. Jesus, no mesmo instante, dirigiu-se ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhe a ambos. Ou seja, este credor perdoou as dívidas dos 2 rapazes. Um devia 500 denários e o outro 50. E Jesus perguntou a Simão: qual dele, portanto, o amará mais? E Simão respondeu: aquele quem mais perdoou. E o Senhor Jesus disse: julgaste bem. Veja, meu irmão, que nesse momento que Simão pensou dentro da mente dele, nesse mesmo instante Jesus foi defender a mulher. Ele nem sequer falou. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Ele sonda os meus pensamentos e os teus pensamentos. Ele sonda o mais íntimo e profundo, e Ele sabe tudo. Antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós iremos dizer. E nesse momento Jesus já sabia o que Simão pensou. Irmãos, eu notei aqui, 1 denário, naquela época, significa 1 dia de um trabalhador comum. Ou seja, 50 denários seriam como 50 dias, quase 2 meses de trabalho. E o outro, que era 500, era quase aproximadamente 1 ano e meio de trabalho. E esse credor perdoou os 2. Aqui o que eu posso entender, meu irmão, quando Jesus vai até ele e fala isto, é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E assim é na minha vida e na sua vida. Nós, muitas vezes, somos como esta mulher, somos pecadores, somos falhos, e necessitamos da misericórdia de Deus, e Ele quer que a gente se entregue como ela se entregou, para que a nossa vida venha a ser transformada. Mas essa transformação ocorre aqui dentro, é de dentro para fora, de dentro para fora que ocorre a transformação. Sabe, irmãos, eu já contei aqui que quando eu era mais jovem, eu ia na igreja apenas por aquilo que Ele poderia me dar. Eu tinha um sonho, eu queria a concretização daquele sonho. Eu queria ser um jogador de futebol. Não que isso é errado, pelo contrário. Tem muitos jogadores de futebol que eu vejo e acompanho, que são para pessoas usadas por Deus. Mas eu só queria para o meu deleite. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter sucesso. Mas saiba que muitas das vezes nós queremos as coisas com que aconteçam da nossa forma, da nossa maneira. Mas o Senhor quer que aconteça da forma dEle, da maneira dEle, para que o nome dEle venha a ser exaltado. E por muito tempo eu fui à igreja apenas para buscar aquilo que o meu coração queria. Irmãos, que nós possamos buscar o Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. E eu quero contar aqui mais um testemunho. Eu comecei a buscar a Deus, Deus começou a me abençoar, porque eu comecei a buscar Ele com o meu coração. Eu já não me importava mais com os meus planos, entre aspas, né? Não importava com o que eu queria, com o que pensassem de mim. Eu comecei a buscar ao Senhor. E eu cheguei na igreja totalmente quebrado, dentro de mim, do meu coração entristecido pela morte da minha mãe, com feridas, com traumas. E quando eu comecei a me entregar para o Senhor, como essa mulher começou a se entregar para o Senhor, eu comecei a ser transformado, de dentro para fora. Quem me vê hoje, me conhece, sabe que eu sou totalmente diferente de alguns anos atrás. Aquela pessoa que não ligava para as coisas de Deus, que não buscava. Hoje, pelo contrário, eu quero estar na casa do Senhor. O meu prazer é estar na casa do Senhor, é adorar a Ele. E o Senhor quer que o nosso prazer esteja em adorá-lo, em servi-lo, em buscá-lo e engrandecê-lo com todo o nosso ser.
que as demais coisas Ele começou a acrescentar na minha vida. E aqui eu chego num ponto. Por muito tempo, irmãos, quando eu casei, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 24. E quando eu casei, eu já queria ter a minha casa, ou o meu apartamento. Eu queria, só que por muitas vezes a condição financeira não me deixou. E talvez possa estar acontecendo isso na tua vida. Talvez você tenha um sonho, um desejo dentro do teu coração. Dentro do teu coração. Que só o Senhor e você sabe. E talvez não esteja acontecendo da forma como você quer. Mas aqui vai o que Deus falou dentro do meu coração. Busque Ele, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando tudo não está indo bem. Porque Ele começa a fazer a transformação. E a porta que estava se fechada, Ele começa a abrir. E aquele desemprego que estava acontecendo já não existe mais. E aquela ferida dentro da sua alma, que você não conseguia liberar perdão, que você não conseguia se curar, o Senhor começa a trabalhar pouco a pouco e vai tirando cada vestígio daquelas coisas que te trazem fardo, que te trazem peso. Talvez você esteja sobrecarregado com um peso que não é para você levar, porque diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar, o Senhor quer dar um fardo leve, um jugo suave para você, meu irmão. Ele não quer que você carregue um peso a mais do que aquilo que você pode suportar. Tem coisas sim que nós vamos carregar que é aquilo que nós podemos suportar, mas tem coisas, mágoas dentro de nós que o Senhor quer que a gente libere perdão, quer que a gente tire de dentro de nós essa coisa que nos prende, que nos impede de cumprir o propósito do Senhor. Muitas vezes, uma mágoa que está dentro do nosso coração, uma ferida, nos impede de chegar ao propósito que o Senhor determinou. Talvez o Senhor quer usar de uma forma poderosa a tua vida, mas isso está impedindo. Libere, jogue fora isso que está te prendendo. Limpa a casa, tira tudo que é ruim de dentro de você. Tira tudo que é ruim de dentro de você. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer do jeito dEle. Deixa o Senhor fazer como Ele quer, porque o jeito que Ele quer, a forma dEle é perfeita para você. Você não vai levar peso, você vai carregar só aquilo que é bom, só aquilo que é suave. O Senhor quer que você carregue um fardo leve, não quer que você carregue toda essa tralha. E assim era na minha vida, eu carregava um fardo, quase entrando em depressão pela morte da minha mãe. E eu comecei a deixar o Senhor trabalhar na minha vida. E a partir do momento que o Senhor começa a trabalhar, não existe coração duro que Ele não possa transformar. Ele pega o coração de pedra e transforma em carne. Talvez você esteja orando por uma pessoa da sua família que está com o coração endurecido. Persevere orando por ele, porque vai se cumprir o propósito do Senhor Jesus na vida dele. Continuando, irmãos, eu tinha esse desejo dentro do meu coração, e por muitas das vezes, pela condição financeira, eu e minha esposa íamos atrás de empreendimentos, ia fazer, acho que é orçamentos, eu não lembro a palavra, e por muitas das vezes deu errado, e eu confesso dentro de mim que eu já estava desanimando, até um dia que a minha esposa falou: vamos lá na construtora ver um planejado lá. Aí eu falei: eu não estou afim não, falei para ela. Mas ela falou: vamos, ela ficou para mim. Aí eu falei: tá bom, então nós vamos. Aí eu falei para ela: eu só vou se a entrada for 0. Irmãos, por incrível que pareça, nós fomos lá, vimos, começamos a fazer a proposta. Um apartamento, irmãos, que vale mais de 100 mil reais. Eu e minha esposa, a gente só teve que dar 8 mil e um pouquinho de entrada, irmãos. Se isso não for o milagre, o sobrenatural de Deus agindo na minha vida, nas nossas vidas, é sobrenatural, irmãos, não tem como explicar, é inexplicável, irmãos, até porque eu não tinha todo o dinheiro de entrada, e foi 8 mil e um pouquinho só, e isso foi parcelado. É Deus que faz essas coisas, irmãos. Talvez há dentro de você um grande desejo de ter a sua casa, como eu tinha, e ainda não aconteceu, mas saiba que aquilo que o Senhor está preparando é o melhor para a tua vida.
Ele não está preparando qualquer coisa. Vai ser além daquilo que você imagina, além daquilo que você sonha. Esse é o teu Senhor. Esse é Jesus Cristo. Quando Ele entra, tudo tem que mudar. Quando Ele entra, tudo que estava prendendo, todas as cadeias têm que ser quebradas. Desde que a gente busque e se entregue com um coração de verdade para Ele. Davi era assim. Davi, por mais pecados e falhas que ele tinha um coração voltado para o Senhor. José, quando ele foi preso, passou por grandes processos para que se tornasse um governador. O coração dele era voltado para o Senhor. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite, irmãos? Volte o teu coração para mim. Esqueça aquelas coisas que te prendem lá fora. Volte o teu coração para mim. Entrega o teu caminho para mim. Entrega a tua casa para mim. Entrega a tua família para mim. Entrega esta enfermidade para mim, que eu sou o Deus que cuido. Ele é o Deus que pode cuidar de você, da tua família, da tua casa, do teu lar. Ele é o único que pode. Ele é o Deus que traz a esperança. Ele é o Deus que renova. Ele é o Deus que fortalece, mesmo quando a gente está no pó. Ele é o Deus que faz a gente se renovar como a águia e voar novamente. E Ele quer tirar tudo que tem te amarrado, o que tem te prendido, para que você possa viver uma vida plena e sobrenatural nele. Esse é o nosso Senhor. E aquela mulher estava presa dentro de si com as mágoas, e naquele momento que ela adorava, o Senhor a libertava. Naquele momento que ela adorava ao Senhor e chorava, eu acredito dentro do meu coração que o Espírito Santo do Senhor trabalhava no coração dela, e todas as mágoas já eram sanadas, e todas as mazelas que havia dentro dela, tudo aquilo que ela sentia dentro dela, todo preconceito, já não existia mais diante da glória do Todo-Poderoso. Continuando, irmãos. Versículo 44 diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo, irmãos, é um beijo na testa. E ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Olha que lindo, quão profundo é isso, irmãos. Simão, que era um homem estudado, doutor da lei, que entendia, mas que não praticava e não vivia. Jesus foi na casa dele e ele estava preocupado se Jesus realmente era aquilo que diziam. Aquela mulher não estava preocupada com isso. Ela ficou sabendo que Jesus curava, libertava e salvava. Ela falou: eu vou me entregar, eu vou me render a Ele. E quando Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz, sabe o que Ele está querendo dizer para aquela mulher? E sabe o que Ele quer dizer para mim e para você? Quando Ele diz: a tua fé te salvou, você está perdoado, vai em paz. É mudança de história. Saiba, meu irmão, que aquilo que você pecou, que você errou, que você falhou, se você se arrepender verdadeiramente dentro de si, Ele é poderoso, Ele perdoa, desde que o arrependimento seja verdadeiro. E aquela mulher, em ato de adoração e rendição a Deus, ela se arrependeu de tudo aquilo que ela fez. Sabe, irmãos, que nós possamos nos arrepender daquilo que nós fazemos de ruim, que nós praticamos de errado. Porque a partir do momento que nós nos arrependemos verdadeiramente como ela fez, Jesus vai dizer para nós: vai-te em paz,
a tua história muda agora. O teu projeto muda agora. Antes, aquela página manchada ficou para trás. Agora sou eu quem trabalho em teu favor. Sou eu que trabalho em favor da tua casa. Sou eu que trabalho em favor do teu lar. Sou eu que trabalho em favor da tua família. E quando Jesus trabalha, meu irmão, pode ter certeza que o sobrenatural acontece. Aleluia. Irmãos, a palavra que Deus pôs no meu coração é esta: que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ele, que nós possamos ser aquilo que realmente que o Senhor quer, que nós possamos nos aproximar do Senhor, não por aquilo apenas que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. O Senhor quer mudar a minha história, o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer fazer o sobrenatural na minha e na tua vida. O Senhor quer fazer milagres acontecerem, mas para isso Ele quer que o nosso coração esteja focado nele, com que os nossos olhos estejam voltados para Ele. Elevo os meus olhos para o Senhor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Ei, meu irmão, o teu socorro vem do Senhor, não vem de homem. Não vem de homem algum aqui na terra, mas vem do Senhor. Eleva os teus olhos para Ele, clama a Ele, é Ele quem pode fazer. Clama a mim, respondeste-ei coisas grandes e firmes, a qual você não sabes. O Senhor quer mudar a tua história, quer mudar a tua casa, quer mudar o teu lar. Convide o Senhor para a tua casa. Convide o Senhor para a tua casa, mas que seja de verdade este convite. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Neste momento, irmãos, os levitas vão estar adorando ao Senhor. E você na sua casa também pode adorar ao Senhor. E eu vou estar orando aqui pelos pedidos de oração que estão sendo deixados aqui. Se você tem um pedido, pode deixar, que a gente vai estar orando agora. Meu irmão, Deus quer mudar a tua vida. Ele quer te dar um fardo leve. Ele quer te dar um jugo suave. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Saiba que aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não se esqueceu de ti. Ele não se esqueceu da tua família. Ele não esqueceu da tua casa. Ele está com os olhos atentos a ti e com os ouvidos para ouvir o teu clamor. Nesse momento, eu quero que você feche os teus olhos e que você ore ao Senhor com o teu coração. Que você fale: Senhor, eu já fui falho contigo por muitas vezes, Pai, mas eu quero ser diferente, Pai. Quero que você se entregue verdadeiramente ao Senhor, meu amado. Talvez por muitas vezes você também, assim como eu, porque eu já fiz isso. Eu já busquei o Senhor só por aquilo que Ele podia me dar. Mas eu comecei a compreender a grandeza dEle e comecei a buscar por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele é, perdão. E assim Ele quer fazer no teu coração. Não que Ele não possa fazer, pelo contrário, Ele vai fazer coisa sobrenatural, mas quando você entregar verdadeiramente, se entregue ao Senhor nesse momento. Se entregue ao Senhor, derrame a tua adoração sobre Ele. Nesse momento Ele está limpando tuas feridas. Feridas que só você e o Senhor conhecem. Ele pode curar. Senhor, fala no meu coração que também tem pessoas com o coração ferido do outro lado. E assim como aquela mulher que saiu transformada daquele encontro com o Senhor Jesus, você também vai sair transformado do teu encontro com o Pai.
Se entrega ao Senhor em adoração agora. Comece a clamar ao Senhor neste momento. Comece a adorar ao Senhor. Ó Pai, nesse momento, meu Pai, em Teu nome, Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, por essas pessoas que estão nos assistindo aí do outro lado, Pai. Eu não conheço como está o coração dela, Pai, mas o Senhor conhece. Como o Senhor, meu Pai, conhece os pensamentos e sonda, meu Pai, o mais íntimo e profundo, Pai. Eu peço que o Senhor entre com providência sobre esta vida, Pai. Eu peço que o Senhor entre com providência, Pai, sobre esta casa, Pai. Eu peço que o Senhor entre com providência sobre este lar, Pai, que está nos assistindo, Pai. E depende da Tua misericórdia, Pai. Entre em favor deles, Pai, porque diz a Tua palavra, Pai, que muito pode a oração de um justo, Pai. Pai, eles estão clamando agora ao Senhor, Pai. Pai, eu peço, Espírito Santo do Senhor, entre em favor dessas vidas, meu Pai. Abre porta onde não existe, Pai. Tu és o Deus que pode curar toda enfermidade, Pai. Talvez alguém possa, Pai, ter contraído esse vírus, meu Pai, mas Tu podes curar agora, Pai. Agora, Pai. Pai, talvez este lado, meu Pai, tem uma pessoa, meu Pai, que está necessitando, meu Pai, de um toque poderoso, Pai, que está necessitando ser renovada por Ti, meu Pai, porque ela está fraca, Pai, porque, meu Pai, as dificuldades do dia a dia, meu Pai, tem deixado, meu Pai, ela entristecida, Pai. Mas eu peço neste momento, renova, Pai, cada vida que está nos assistindo, Pai. Renova, Pai. Vai com Teu fogo, Espírito Santo. Renova com Teu fogo, ó Pai. Renova com Teu fogo, ó Pai. Renova, Pai. Renova cada vida, Pai. Fortalece cada vida, Pai. Tu és todo poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra, Pai. E nós Te adoramos para aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Não por aquilo que o Senhor apenas pode fazer, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Vem e renova, Pai. Vem e toca, Pai. Vem e cura, Pai, feridas. Vem e sara, Pai. Aleluia. Adora o Senhor, meu irmão. Que Ele cresça, aleluia, Pai. E eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cante aí, meu irmão, no seu lar. Ele quer dar mais da presença dEle para você. Ele é a fonte inesgotável. Aquele que vem até Ele nunca mais terá sede. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Levante a tua voz o mais alto que você puder aí e cante ao Senhor com toda a tua alma, teu ser. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele clamamos, ó Pai, renova cada vida agora, Pai. E eu renova, Pai, com Teu Espírito Santo. Renova, Pai, renova.
e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Seja renovado pelo Senhor na tua casa, humildade, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. servo de todos os irmãos, Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não esqueceu de você, meu irmão. O Senhor não esqueceu de ti. O Senhor não esqueceu da tua casa, da tua família. Continue com teu coração voltado ao Senhor, mesmo que as dificuldades venham e as barreiras sejam grandes. Continue com teu coração voltado nele, que no momento certo o Senhor vai te honrar e você vai ver e vai glorificar o nome do Todo-Poderoso na tua vida. Aleluia, irmãos. Nós agradecemos por esta live. Que você fique com esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Que abençoe a tua noite. Que abençoe a tua família, a tua casa. Que esta semana venha a ser uma semana diferente, de renovo na presença do Espírito Santo. Que essa semana venha a ser uma semana de vitória sobre a tua vida. Nós profetizamos sobre a tua casa, sobre o teu lar. Nós profetizamos sobre a tua vida o fortalecimento do Senhor sobre ti, a renovação do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esta semana será diferente, será uma semana de bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Fiquem na paz, que Deus te abençoe. Aleluia.